Salve, salve pessoal! Meu nome é Gabriel Moraes, assessor de investimento da XP. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante porque a gente fala todo dia de longo prazo, né? Mas o quão longo prazo é isso, tá? Então a gente vai tratar de um assunto hoje que vai possibilitar a gente chegar com tranquilidade nesse longo prazo. Estou aqui com o Felipe Andrade, responsável técnico e especialista em seguro de vida da Bank Rio. Entrou como estagiário sem saber nada de seguro e hoje, junto com a equipe de vida, é destaque em vendas nas principais seguradoras do país. Felipe, seja bem-vindo. E, cara, conta um pouquinho da sua história, como você chegou aqui no. Cara, antes de tudo, galera, quando a gente fala de longo prazo, né, falando de gerenciamento de risco, a gente está falando de seguro de vida. Então é por isso que a gente está com o Felipe hoje aqui, que apresentei ele aqui, então ele vai contar um pouquinho da história dele, um pouquinho de como ele vem transformando a vida das pessoas, né? Beleza, Gabriel. Primeiro, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar falando com você e para o restante do pessoal que vai assistir aqui esse podcast. E falar de seguro de vida é o maior ato de amor possível que você pode fazer por alguém. E é você fazer por uma pessoa mesmo você não estando aqui. E eu percebi isso como estagiário. Eu entrei aqui na Bank Rio sem saber nada de seguro. E se tivesse uma janela perto da minha mesa, acho que eu teria me tacado, né? Mas deu tudo certo. Mas de todos os produtos que eu conheci de seguros, o que despertou a minha paixão de imediato foi seguro de vida. Não tem nenhum outro produto de seguro que seja tão humano como o seguro de vida. E ali eu vi a necessidade que as pessoas têm e elas não sabem que é de se proteger. Quando eu comecei nessa parte de seguro de vida, eu identifiquei que muitas das pessoas, quando a gente entra nesse mundo de investimentos, elas se preocupam muito com a rentabilidade da carteira, o quanto elas vão ganhar no ano, mas elas esquecem que a principal capacidade delas de chegarem nos objetivos financeiros, independência financeira, é a capacidade de geração de renda dela. E se acontece alguma coisa no meio do caminho que elas percam isso, e elas não têm patrimônio suficiente para se manter até o final da vida, é como elas não tivessem conquistado nada. Então, só o seguro que vai poder dar essa garantia para elas. E quando a gente fala de seguro de vida, muitas pessoas pensam que é só seguro de morte, né? Quando a Uhum. gente vai deixar o dinheiro para alguém. Isso é até um ponto que eu ia falar, mas eu queria dar uma rebobinada. Queria entender mais a sua trajetória, porque eu acho que nada melhor. Eu acho que você é um profissional, pô, ultra premiado já, que a gente sabe disso amplamente. Mas queria entender o que que levou você a se identificar com o produto. E assim, eu acho que é total uma identificação, né? Então, você se identifica com esse produto? E por que que você acha que isso faz sentido para a vida das pessoas também? Eu acredito de todo o meu coração com seguro de vida, eu tenho muita convicção. Não gosto de falar do seguro de vida como produto, né? Porque o Uhum, seguro de vida, na verdade, ele é um serviço. uhum, Porque quando a esperança da família acaba, no momento de maior dor, é o primeiro cheque que chega na mão da família para que ela possa ter dignidade. E eu tive algumas experiências na minha vida que, se eu tivesse um seguro de vida lá atrás, a minha família não teria passado por algumas coisas que ela passou. Por exemplo, questões de inventário. A minha avó, ela teve muito patrimônio imobilizado. uhum. E ela não tinha nenhum planejamento sucessório para resolver essas questões de patrimônio, de imóveis. E eu literalmente, eu vi um ano minha casa cheia no Natal, todo mundo confraternizando quando a minha avó era viva. E aí no ano seguinte, quando ela morreu, a casa estava vazia, o Natal era só eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, porque a família toda brigou por conta de inventário. Comum. E aí um apartamento que valia alguns milhões de reais aqui na zona sul do Rio de Janeiro foi ter que ser vendido por uma perda comercial de quase 30 a 40%. E até hoje o impacto emocional, sentimental, afetivo dessa briga
por conta de inventário, repercute até hoje na minha família. Então são alguns tipos de situações que a gente poderia evitar com um tipo de planejamento. Com certeza, quando a gente cria patrimônio, a última coisa que a gente deseja é que nossos herdeiros briguem por esse patrimônio e o nosso legado familiar ele deixe de existir. Então, o primeiro ponto, quando eu vi que o seguro de vida poderia ser uma ferramenta para isso, eu já comecei a me identificar. Muitas das vezes, nas reuniões, eu sou muito enérgico no sentido da convicção que eu passo sobre a solução, porque eu tenho certeza daquilo que eu estou oferecendo, porque além de eu ter pago já alguns benefícios, eu já vivi a dor na pele. E a minha vida também, a gente às vezes não acha que tem motivos para contratar um seguro de vida. E a vida vai mostrando para a gente os motivos para contratar. E ao longo da vida a gente vai encontrando esses motivos. Seguro de vida a gente contrata quando a gente pode, não quando a gente quer. A gente se candidata a ter um seguro de vida. Então o momento certo da gente ter um seguro é sempre hoje. E eu falo isso porque eu nunca achei que eu ia perder minha irmã com 35 anos de idade depois de fazer um procedimento estético mal sucedido. E eu também nunca achei que com 30 anos eu ia parar no CTI Covid com 95% do pulmão comprometido. E a médica super legal me falar que talvez eu não pudesse voltar para casa. E o meu maior medo sempre foi que acontecesse alguma coisa comigo e meus pais não tivessem condições de pagar o plano de saúde. E ali, por mais estranho que pareça, ô Gabriel, eu não fiquei com medo da morte em si, mas eu fiquei tranquilo caso acontecesse alguma coisa, que eu não ia deixar minha família com uma situação mal resolvida. Muitas das pessoas, né, pensam sempre, poxa, eu vou deixar dinheiro para minha esposa, ela vai curtir com o Ricardão. É muito provável que isso aconteça, mas muitas das vezes eu sempre penso que eu casei com a minha esposa por amor. E ela merece a oportunidade de começar a vida dela com dignidade. Com certeza. E em relação aos meus pais, eles estariam numa situação financeira muito melhor do que comigo em vida. E era a garantia que eles iam ter um plano de saúde de qualidade e não iam passar necessidade nenhuma. Acabou que eu consegui me recuperar, né? Graças a O pessoal Deus. de casa não é um fantasma que está aqui. Sou eu mesmo, por mais branco que eu seja, parecendo um palmito. Mas o seguro de vida me deu essa tranquilidade. Eu estava preparado ali, de repente, para não voltar para minha família e não voltar para minha esposa. Mas eu estava com uma sensação que eu não ia deixar minha família numa situação ruim. Era a paz de espírito que só o seguro de vida me trouxe. Acabou que, infelizmente, em setembro a minha mãe faleceu. E aquelas reflexões que a gente acaba fazendo, né, Gabriel, no final de ano, eu pensei, falei, caramba, se eu não tivesse seguro de vida, a minha mãe provavelmente ela não ia ter o mínimo de dignidade que ela teve agora. Minha mãe, ela lutou pra caramba pra sobreviver, ela teve o melhor tratamento possível e ela teria a mesma condição mesmo eu não estando aqui. Então, por isso que o seguro de vida é a maior prova de amor que você pode fazer por alguém. Você vai continuar cuidando das pessoas que você ama, mesmo não estando mais aqui. É aquele cheque que chega quando todas as esperanças acabam, quando a dor está no auge da perda e vai trazer não a pessoa de volta, mas vai trazer tranquilidade financeira e dignidade. Por isso que eu me identifico tanto com o seguro de vida. Porque de todos os serviços financeiros que existem, não há serviço mais humano que o seguro de vida. Porque é o único que a gente consegue tangibilizar o amor, o legado. É o único que a gente consegue, de fato, entregar o cuidado e o amor, mesmo a gente não estando aqui. E assim, é importante ter. Eu sou assessor de investimentos, né? Entusiasta de um planejamento financeiro. Então, a gente
auxilia os clientes nessa contenção de risco e acaba que um seguro de vida ocupa esse papel ocupa esse papel de gestão, né? Então, eu queria saber, assim, para as pessoas de forma mais simples possível, como saber se a pessoa, se o seguro de vida é para ela, né? Ah, o Felipe, agora eu sou teu cliente aqui, eu vim aqui, indicação de alguém e, pô, Felipe, cara, será que o seguro de vida é para mim hoje? Primeira pergunta que eu te faria. Gabriel, você tem alguém que você ama? Então, claro, Você se considera digno de confiança? com certeza. Você tem carro? Tenho, Você tem seguro para esse carro? tenho. E você tem seguro de vida? Não. Mas você fez o seguro do teu carro e você não fez um seguro para a pessoa que você ama. É, Então você precisa de seguro de vida, concorda? sim. É só fazer essa pergunta. Se você tem alguém que você ama, se acontece alguma coisa com você amanhã, essa pessoa vai ter dignidade, vai poder caminhar com as próprias pernas? O que você tem de patrimônio hoje, essa pessoa vai poder ter uma condição de manter um padrão de educação de qualidade? Se acontecer alguma coisa com você hoje, a sua família tem de 15 a 20% do teu patrimônio total para pagar despesas de inventário, para conseguir acessar seus bens? São essas perguntas que a gente precisa fazer e compreender se a gente deixaria as pessoas que nós amamos numa situação boa, se a gente partisse, ou se a gente deixaria as coisas mal resolvidas. Mas a verdade é que tem muita gente que não tá nem aí para isso, né? Então, assim, ó, ah, se eu tô partindo, então as pessoas que se virem. Mas, no fim das contas, né, o que a gente quer dar a maior, se a gente, é o que você falou, se a gente ama alguém, a gente quer dar uma condição melhor para essa pessoa. E é até por isso que a gente trabalha, né? Então, a gente trabalha, eu não trabalho só para mim, você não trabalha só para você. A gente trabalha para dar uma condição melhor para quem a gente ama. Tá? Eu acho que não existe sensação melhor no mundo do que proporcionar. Não é comprando um carro, comprando um relógio, sei lá, comprando uma casa. Às vezes você se sente, 2 meses depois já se sente um vazio. Mas essa sensação de proporcionar isso para quem você ama é indescritível mesmo. Tá? E assim, quem precisa de seguro de vida hoje? Eu acredito com toda certeza que todo mundo precisa de uma apólice de seguro de vida. Quando a gente fala de seguro de vida, como eu estava falando no início, a gente pensa muito no seguro de vida por morte. E pelo contrário, a maioria das coberturas hoje são de proteção em vida, de proteção pessoal, Uhum, que o próprio segurado é o beneficiário da apólice de seguro. Por isso que é seguro de vida, não é seguro de uhum, morte. uhum. Como coberturas de invalidez, coberturas de diagnóstico de doenças graves, coberturas de afastamento por um acidente ou uma doença. E essas coberturas hoje têm um custo muito baixo em relação ao benefício que elas entregam. E eu sempre acabo trazendo o caso do Schumacher, né? O Schumacher tinha uma fortuna muito grande antes de ocorrer aquela tragédia com ele do acidente. E todo mundo sabe como é a condição hoje do Schumacher. O que aconteceu com o patrimônio do Schumacher em relação depois daquele acidente. Será que não valeria a pena a gente ter uma pólice de seguro para que, caso aconteça o pior conosco em vida, que é o cenário de uma invalidez, um diagnóstico de uma doença grave, ao invés da gente perder todo o nosso patrimônio, a gente contar com uma garantia financeira que garanta o nosso padrão de vida até o final? Beleza, mas qual é essa conta, né? Porque assim, mas aí as pessoas falam assim, não, eu já tenho investimentos, então se acontecer alguma coisa comigo, eu pego lá os investimentos. Isso é dilapidar patrimônio. É o que você falou, hoje o seguro de vida tem um custo, pelo que ele te oferece, muito pequeno. Tá? Então, assim, como é que eu sei na prática, cara, o que que eu preciso, eu já tenho patrimônio financeiro suficiente ou não? Tá? Então, como que a pessoa consegue tangibilizar isso? Hoje o cálculo que fazemos é muito atrelado ao plano de investimentos que o assessor faz junto ao cliente. Uhum, Então não é uma coisa
que fica segregada, é uma coisa que está em paralelo, alinhada ao plano de investimentos. A gente, em média, entende qual é as despesas do cliente, a gente entende qual é o padrão de vida do cliente, vê o quanto ele já tem de investimentos e calcula um capital segurado com um juros real que seja factível a médio e longo prazo, nada arrojado, nada agressivo, algo bem conservador, para que através desse juros real o valor do seguro, do benefício do seguro aplicado, gere uma rentabilidade para suprir pelo menos ali as despesas e o padrão de vida do cliente sem consumir os investimentos. É um cálculo. Agora, há cliente que, não, quero considerar que os meus investimentos já vão suprir parte desse seguro. Então, a gente vai fazer um cálculo para considerar os investimentos englobando o seguro. E aí, qual é o risco? Aí eu volto de novo no cenário Schumacher. A ideia é que o patrimônio não seja consumido, que a apólice do seguro seja o suficiente para preservar o patrimônio e a apólice de seguro é que gere a receita para o cliente no momento de invalidez, ele se mantenha até o final da vida dele. E aí há várias possibilidades da gente estruturar esse plano. E aí vai de cliente a cliente. Como se fosse uma impressão digital ali, né? Então, assim como os investimentos, eles são uma impressão digital de cada cliente, não é porque o cliente X ele vai ter investimento Y que o cliente Y vai ter esse mesmo tipo de investimento. Então, é todo uma análise de cenário, né? Que tanto você, como especialista de gestão de risco, de seguro, chamar como for, faz para trazer o melhor conforto, né? Não é nem... Porque o que a gente vê hoje, eu vejo, né, usualmente, é aquele cara que tem horror a seguro de vida. Por que hoje a pessoa tem... Você fala de seguro de vida com ela e ela não quero nem saber disso, não quero ouvir. Eu sei que tem uma questão cultural, né, de no Brasil isso ser muito empurrado, né, pelo gerente de banco. E qual é a diferença que a gente tem hoje dos seguros de banco, os seguros bancários, né, que são oferecidos pelo gerente de banco, e para os outros tipos de seguros mais sofisticados? Excelente pergunta, Gabriel. A cultura de seguro de vida no Brasil, em relação a outros países, é ínfima. A gente pega o Japão, os Estados Unidos, a gente vê uma cultura muito intensa em relação ao seguro de vida. No Brasil, infelizmente, a oferta de seguro de vida foi feita de maneira muito errada e equivocada. Durante muito tempo, né? E criou-se, né, aquele jargão, né, vou pagar o seguro para não receber, né? Isso se deu muito porque nas grandes instituições financeiras, né, muito delas através dos bancos, o processo de contratação ele é equivocado. Muitas das vezes o cliente ele tem o desejo de efetuar a contratação, ou às vezes nem tem o desejo, né? Às vezes, por conta de alguma troca ali de interesse comercial com o gerente, ele acaba efetuando a contratação, então ele contrata, é aprovado, e aí quando ocorre o sinistro, vai ter análise do histórico de saúde, de hobby e de tudo mais que é considerado na avaliação de risco da seguradora para fazer o pagamento do benefício. É como a gente batesse com um carro, fizesse seguro de um carro batido e a seguradora avaliar depois se deve ou não fazer o pagamento desse seguro. Aí ela avalia do melhor jeito que fica mais conveniente para ela, né? Não que fica mais conveniente para a pessoa segurada. Isso já aconteceu, tá? Hoje, as grandes instituições mudaram seu processo de contratação, mas na sua grande maioria ainda continua dessa forma. E também tem a questão que o profissional da outra ponta, né, o gerente, ele é muito pressionado em bater meta e não tem
a seriedade de preencher a declaração pessoal de saúde, o questionário médico, como deve ser preenchido. E acaba tendo muitas omissões de informações. E aí a seguradora acaba descobrindo que o cliente tinha alguma informação médica, tinha alguma condição médica prévia e acaba não efetuando o benefício, o pagamento do benefício. Já os seguros que trabalhamos hoje são chamados de seguros modernos. São baseados no modelo de contratação de seguro dos Estados Unidos. Antes do cliente querer contratar, na prática a gente não sabe nem se ele vai ser aceito. O cliente ele se candidata a ser segurado. Ele vai passar por uma análise prévia, vai ter que passar por exames de sangue, entrevista médica. Depois dessa análise, a seguradora vai verificar se ele vai poder ser segurado ou não. Se ele for aprovado, ele vai poder efetuar o pagamento do seguro e a partir daí ele se torna segurado, a pólice está ativa. Caso aconteça alguma coisa, é certeza de ter o pagamento do benefício, porque o risco foi avaliado previamente. A seguradora já afastou qualquer possibilidade de não efetuar um pagamento de benefício. E um outro ponto que é fabuloso em relação a isso tudo é que a seguradora ela tira uma foto do cliente no momento da contratação e leva aquele risco até o final da vigência do contrato. E aí não importa se a condição de saúde do cliente mudou ao longo do tempo. Aquele risco está comprado e congelado naquele momento da contratação. Já no banco, são apólices seguros que são de renovações anuais. É que nem foi o seguro do carro. Hoje o meu seguro do carro está na seguradora X. Pode ser que no ano seguinte essa seguradora não queira renovar o seguro do meu carro. E eu tenho que procurar a seguradora Y. Acontece a mesma coisa no banco. É um seguro de renovação anual. E é um contrato bilateral. O que quer dizer? Ambas as partes podem cancelar esse contrato de seguro. Tanto a seguradora, por falta de interesse comercial em manter aquela pólice, seja porque o cliente ficou mais velho ou representa o risco para a seguradora porque está ficando doente. Ou seja, eu tenho seguro aqui, estou pagando seguro, um belo dia, eu acho que eu sou segurado, a seguradora fala, não te quero mais não. E você que às vezes tem aquele seguro há bastante tempo e tudo mais, acaba que fica excluído. Tá? E depois de muito tempo, às vezes você, como a gente falou, né, você corre o risco de não ser aceito por uma seguradora. Então você consegue entrar, de acordo com aquela fotografia que você falou, mas se você já tem uma condição mais avançada, por exemplo, de idade, às vezes a seguradora pode até ficar no direito de falar, não, eu me reservo o direito de não assumir esse risco. Exatamente. E já nos outros seguros que trabalhamos, é um contrato unilateral. Somente o cliente pode efetuar o cancelamento dessa pólice. A única exceção é por inadimplência. E um outro ponto também que é fantástico nisso tudo, Gabriel, é que a gente não precisa ter responsabilidade financeira do pagamento do seguro para o resto da vida. Nas outras instituições, é como a gente estivesse vivendo pelo resto da vida de aluguel. Nesses outros seguros, é como o cliente pudesse comprar a casa dele em 10 anos. Então, por exemplo, vamos voltar no exemplo do seguro do carro. Você concorda que o seguro do teu carro nunca vai ser seu? Não, nunca vai. Há quanto tempo você já paga seguro de carro? Anos. E provavelmente vai pagar durante muito tempo. Então, a gente tem seguros, por exemplo, que nós chamamos de whole life, seguros de vida inteira, que a seguradora fala o seguinte, olha, Gabriel, eu vou te dar esse seguro para o resto da vida, você vai pagar por 10 anos, e depois do 10º ano, esse seguro é teu pelo resto da vida e você nunca mais precisa me pagar um centavo. E, por algum motivo, se você não quiser mais manter esse seguro, você pode me vender essa pólice de volta. E eu devolvo parte das contribuições que você fez ou devolvo com um pequeno excedente financeiro, mas deixando claro que não é investimento, isso aqui é uma pólice de seguro de vida. Que essa pólice de seguro resgatável que você diz. Seria a pólice de seguro de vida resgatável, que eu não gosto desse termo,
porque induz as pessoas a entenderem como investimento, e não é. Investimento, né? Tá? E é uma pólice maravilhosa, o Gabriel, porque hoje tá para uma pessoa na faixa de 40 anos, se ela for comprar R$ 1 milhão para a família, de maneira vitalícia, ela vai comprar esse 1 milhão, em média, algo em torno de 40% desse 1 milhão. Então vai gastar aí R$ 400 mil para ter 1 milhão quitado pelo resto da vida. E é como eu te perguntasse, Gabriel, quer comprar uma casa que vale 1 milhão por R$ 400 mil? É um bom negócio? Lógico. Esse é o seguro Whole Life. E a gente utiliza muito isso para questões de inventário, que é um custo vitalício muitas das vezes. Mas tem como pagar de uma vez só, por exemplo? Eu tenho como fazer aporte, é a palavra errada, né? Tem como fazer o pagamento desse seguro Whole Life de uma vez só? Tem, que é o prêmio único. Hoje a gente tem seguradoras, são poucas hoje no mercado, que trabalham com essa modalidade, que o cliente vai pagar a casa à vista, que vai pagar a pólice de seguro de uma única vez. A vantagem disso é que tem um pequeno desconto em relação a fazer o pagamento ao longo de 10 anos. Né? E hoje também, Gabriel, a gente está falando muito, né, da pessoa física, né? Mas um outro ponto também que é muito importante e é a questão da sucessão da pessoa jurídica também. Né? Hoje, muitas empresas no país, 5% pelo menos delas, vão chegar na terceira geração. Então a gente tem 95% que fecham na segunda. Ou seja, eu tenho uma empresa, você é meu filho. O seu filho é a terceira geração. Então, a chance disso ir para outro canto no meio do caminho é grande por conta dessa sucessão. Isso. E fazer inventário de cotas de empresa é algo que é o terror de qualquer pessoa. Porque vai ser feito sob valuation, não é o capital social que está no contrato, e a gente não sabe qual vai ser a base de cálculo ali, basicamente, que vai ser utilizado ali pela Receita para fazer esse estudo, né, de valoração do valuation. Então, hoje, a gente também tem a ferramenta de seguro de vida para garantir essa sucessão empresarial. Basicamente, é uma pólice de seguro de vida Whole Life, que a gente acabou de exemplificar, feita para cada um dos sócios, na proporção que eles têm na empresa. A empresa é responsável financeira por esses pagamentos e ela também é beneficiária. E caso aconteça alguma coisa com um desses sócios, a empresa recebe o capital segurado, compra as cotas do sócio falecido, redistribui internamente e indeniza a família desse sócio que faleceu. Sensacional. Isso é uma solução hoje que é pouco abordada e que, quando a gente fala de empresas limitadas, é uma coisa que é muito importante. Porque muitas empresas hoje no Brasil, a maioria são empresas limitadas, como eu estava dizendo, 5% apenas chegam na terceira geração por conta de questões sucessórias. É complicado essa parte da parte da PJ, né? A gente teve aqui uma participação em uma outra ocasião do professor José Miguel, ele fala exatamente disso também. E, cara, um dos grandes acometidos aí a querer um seguro, a ter necessidade do seguro são os autônomos também, que a gente não pode deixar de fora, né? Então, os autônomos, por exemplo, advogados, médicos e etc., eles são as pessoas que às vezes mais necessitam, porque grande parte das vezes nem INSS eles têm. Então, eles não pagam, então acaba que fica doente, não tem nenhuma partezinha ali como é que se chama? Como é que se chama? Da receita dele garantida, né? Então, e assim, depender do INSS hoje em dia também, você tá morto. O pessoal brinca, né? INSS, isso nunca será suficiente, né? Isso nunca será suficiente, né? Hoje a gente, para isso, tem coberturas específicas, tá? Que são as coberturas de afastamento, que é o DIT, o Diário de Incapacidade Temporária.
é uma cobertura que paga uma diária proporcional à renda mensal contratada por acidente ou doença, e não importa se está no hospital ou em casa. Eu mesmo, tá, até eu conto muito essa história, o pessoal acha que é brincadeira, mas eu tenho uma cachorrinha lá em casa e ela tentou me matar outro dia. Tava fazendo churrasco lá em casa, ela entrou no meio das minhas pernas, eu caí da escada e quebrei o talos dos 2 pés. Fiquei Que 90 isso? dias sem poder ir trabalhar. Que isso, cara? É. E aí, a cachorrinha tá lá em casa ainda, não joguei ela fora, Uhum. mas o que eu precisei para dar entrada nesse seguro? A ressonância magnética dos 2 pés e o laudo do meu ortopedista e a ficha da seguradora de entrada no benefício. O prazo para recebimento pela SUSEP, que é o órgão que regula o mercado de seguros, é de 30 dias. Eu recebi em 10. E recebi de uma vez só o valor do período de afastamento. Tem umas questões de franquia que varia de seguradora para seguradora, que não cabe agora a gente comentar, mas é um seguro que se paga muito hoje nas seguradoras. Tem muita entrada de pagamento de benefício, principalmente para o cliente médico, o advogado, o dentista, mas também para o cliente CLT, o Gabriel, por incrível que pareça. Muitos clientes ganham 10 mil, 15 mil reais, ganham vale refeição, vale alimentação. E quando eles entram pelo INSS, todos esses benefícios e o que eles têm do que supera do teto do INSS deixa de existir. Uhum. Então, por exemplo, vamos supor que um cliente ganha 12 mil e tem uma despesa de 10 mil. Entrou pelo INSS, está faltando 4 mil para pagar as contas. De onde que vai vir esses 4 mil? Será que não vale a pena a gente ter uma cobertura para suprir essa diferença? Então, essa cobertura de área de capacidade temporária, ela vai além até do profissional autônomo, tá? E tem uma outra cobertura também, que é a de área de internação hospitalar, que ela cobre exclusivamente em ambiente hospitalar, mas ela acaba sendo uma cobertura complementar, porque para algumas intercorrências hospitalares, o de área de capacidade temporária tem algumas exclusões. E aí a gente sugere, não é obrigatório, fazer a contratação, fazer em conjunto, porque tem um custo muito baixo e você amplia os eventos cobertos. Tá, assim, a gente vai fazer uma avaliação nova. Tá, vamos colocar, eu sou um autônomo que tenho essas necessidades mais específicas assim. Cara, eu tive um câncer. Então, isso o meu seguro ele vai ser acionado. Então, como é que é a relação dos seguros também com essas doenças graves e outras doenças que são mais perigosas assim? É, em relação a doenças graves, tem uma cobertura também que é chamada cobertura de diagnóstico de doenças graves. Também é campeã em pagamento de benefícios. Aliás, essas coberturas de proteção em vida, elas estão na frente de pagamento de benefícios do que a própria cobertura de pagamento de morte. E doenças graves é uma das líderes aí de pagamento de benefícios. Inclusive, a gente acabou de efetuar o pagamento de um benefício de doenças graves que muitas pessoas não sabem, mas nem todos os tratamentos de ponta que existem hoje para o câncer são cobertos pelo plano. Um deles, por exemplo, é a cirurgia de robótica, que pode facilmente passar da casa dos 100 mil reais. E essa cobertura, pelo simples diagnóstico de um câncer, a ocorrência de um AVC, um infarto, hoje tem seguradoras que cobrem quase 30 diagnósticos diferentes. O segurado recebe, pode até receber R$ 1 milhão, R$ 500 mil à vista para se recuperar dessa doença ou gastar como ele quiser. Então, hoje, de fato, a gente entende essa cobertura de diagnósticos de doenças graves como um complemento ao plano de saúde, para que, ao invés do cliente ter que vender uma casa, vender um carro, resgatar dinheiro das suas aplicações, ele receba a pólice do seguro. Exatamente. Muitas das vezes a pessoa vai resgatar dinheiro das aplicações e nem está no momento de resgatar, né? Então a pessoa, sei lá, tem um portfólio diversificado, que é o que a gente indica. Portfólio diversificado, geralmente o que mais tem liquidez são as ações. Imagina se está num momento ruim de resgatar de um tipo de investimento desse. Cara, ele vai, às vezes pode tomar ali, sei lá,
se for em período de pandemia, imagina se o cara fica doente em período de pandemia. Isso é até uma outra pergunta que eu queria fazer, como foi a relação dos seguros com esse período de pandemia agora. Mas imagina se ele tem necessidade de fazer o resgate de um investimento no período de pandemia. Cara, tomou 60% ali na cabeça só para suprir alguma necessidade imediata que ele teve. Por exemplo, alguma internação, algo do tipo. Tá? Já puxando para esse outro lado, como é que foi essa relação da pandemia? Porque ninguém imaginava, né? Nem as seguradoras estavam preparadas para esse período de pandemia. Então, como é que foi essa relação das seguradoras nesse período de pandemia agora com essa doença nova, né? Gabriel, as seguradoras nacionais, elas deram uma aula de responsabilidade social. O pandemia é uma cláusula excluída em qualquer seguradora no mundo. E as seguradoras aqui no Brasil, elas optaram em fazer pagamento por mortes ocasionadas por Covid-19. Inclusive, efetuar pagamentos para internações ocasionadas por Covid-19, naquela cobertura que a gente acabou de falar, de diária de internação hospitalar. Até janeiro, o valor de pagamento de benefícios chegou quase à casa de 5,6 bilhões de reais de pagamentos de benefícios exclusivamente relacionados à Covid-19, fora por outras causas. E aí a gente vê como as seguradoras elas têm um compromisso de entregar aquilo que elas se comprometem em fazer. Elas estavam protegidas por um contrato de não efetuarem pagamento e por vontade própria, numa pandemia que a gente não saberia qual seria o impacto dela, Quanto tempo ia durar também? quanto tempo ia durar, e foi logo no início, tá, Gabriel? A gente nem sabia dos efeitos da Covid-19 para as pessoas. Elas optaram por bancar o pagamento dos benefícios, tanto para as pessoas que já eram seguradas, quanto para as novas. Estipularam uma carência ali de 90 dias, né, para os novos, mas mesmo assim, se acontecesse alguma coisa com você, né, você contratou a pólice hoje, pegasse Covid no 91º dia e falecesse, a sua família ia receber 100% do capital segurado. Desconheço algum país do mundo que teve alguma seguradora com tamanha responsabilidade social como as seguradoras do Brasil. Não conheço, não ouvi falar. Isso. Gente, esse foi mais um episódio aqui do podcast. Felipe, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. A gente precisa conscientizar as pessoas que seguro de vida é uma coisa necessária e tem que estar dentro do planejamento financeiro, tá? Obrigado, Felipe, pela participação. Como é que as pessoas podem te achar aí? Não sei se você usa rede social, como é que as pessoas conseguem te encontrar? Meu Instagram é felipe.gandrade, meu LinkedIn é Felipe Andrade, e eu estou aqui para sempre servir vocês, o cliente, ajudar os assessores no plano de investimentos para proteger o patrimônio dos clientes, e o que precisar, vou estar sempre à disposição. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu.